Salve rapaziada, aqui quem fala é Léo, mais conhecido por vocês dentro do jogo como Nigel. Avisos paroquiais, lembrem de votar, lembrem de curtir o vídeo, de seguir a página, seguir o canal e de entrar no Discord, que aqui tem várias funções. Levou algum empenho para criar aí do Mano Flock, então tem tudo aí, desde sugestão, reporte, anúncio e assim vai. E as regras, é bem importante, leiam as regras. Enfim, é isso aí. Hoje o vídeo é sobre paladinos e vamos ao que interessa. Para você virar um paladino, você tem que começar pela classe espadachim. Você vai virar espadachim, templário, espadachim, paladino. Vamos fazer um speedrun pelas habilidades, porque especificamente da classe paladino eu gostaria de falar mais sobre os tipos de defesa dentro do Ragnarok do que sobre a build dele em si, porque quem já assistiu os outros vídeos já está ficando peco em build, já está começando a entender como é que funciona cada classe. Vamos lá. As primeiras habilidades do espadachim é igual do Lorde, que vocês já viram o vídeo também. Ele tem golpe fulminante, provocar, impacto explosivo, vigor, etc. Para o paladino especificamente, provocar, vigor e impacto explosivo são excelentes, tá? São habilidades praticamente fundamentais de você upar quando você está na primeira classe. Em servidores que você tem que considerar a build de skill, isso é importante. Nesse aqui você consegue botar tudo, então não importa. Na segunda árvore, que é do paladino, a gente já tem bem mais coisa, tá? Então, assim como o Lorde, ele também tem perícia com lança, também tem a montaria, também tem a perícia com montaria. A diferença é que o paladino tem a rapidez com lança e não a rapidez com duas mãos. E aí as outras habilidades a gente vai de 1 a 1, certo? Fé vai te dar mais 2000 de vida. Medicar tira silêncio, caos e cegueira. Proteção e flagelo são habilidades que servem mais para PVM do que para PVP. Contra morto-vivo e não contra player. Curar tu praticamente não usa, porque nesse servidor todo mundo tem fruto de Yggdrasil. Mas se você tiver com uma build de int, o curar do Paulo também fica bem efetivo. Divina Providência aumenta a resistência contra demônios e sagrados. Só bom para MVPA também. Então nas primeiras habilidades de dano tem Crux Divino e Crux Magnum. O Crux Magnum, se você buildar direitinho com o int, ele tem um dano interessante, mas essa habilidade fica melhor copiado por um Stalker. Melhor do que para o Paladino, é para o Stalker mesmo. O Sacrifício de Mártir vai dar dano conforme a sua vitalidade. E... perdão, não é conforme a sua vitalidade, é conforme a sua vida. Quanto mais vitalidade, mais vida você tem. Só que se você conseguir ultrapassar o tanto de vida que a sua vitalidade dá, isso vai ser vantajoso também, certo? Então, nas habilidades do paladino para dano você tem o Sacrifício de Mártir e você tem as habilidades de escudo, que é o choque rápido, o escudo bumerangue e a punição divina. Essas habilidades vão ser baseadas no seu escudo. Então, se você tem um escudo refinado, um escudo pesado, ele vai dar mais dano. Ela também é influenciada pelas cartas da arma que está na sua mão de dano. Então, por exemplo, se você tiver com uma arma com 4 slots e 4 marinas, se você jogar o seu escudo, tem chance do cara congelar. Se você tiver com as cartas de dano, ele vai dar mais dano. E assim por diante. Beleza. Falamos dos danos, falamos dos escudos. Crux Magnum também tira um pouco do teu HP, não é só o sacrifício. Então tem que sempre se botar, porque você pode morrer tentando matar alguém. Cometer um suicídio. E aí, vamos falar da principal função do paladino, na minha opinião. Essa é a principal função dele, principalmente na Oi, é tancar, aguentar o máximo de dano possível. Então, quando você vira templário, você já tem acesso a bloqueio. Quando você
Eu não sei se Templário já tem acesso a escudo refletor e aura sagrada, mas eu sei que Paladino tem, então vamos falar do Paladino. Escudo refletor vai refletir 40% de dano no nível máximo, e a aura sagrada vai diminuir 80% do ataque a longa distância, só que isso vem ao custo de diminuir bastante a tua velocidade de movimento. Então você consegue ativar e desativar ela conforme necessário, só que lembre-se que quando ela estiver ativada, você não vai andar mais tão rápido. Dá pra ver a diferença, né? Então tá. Essas habilidades são as principais habilidades de defesa do Paladino, fora o fato de que ele pode, né, construir uma defesa muito alta e ficar com bastante vida. Então aqui, o canto de batalha é uma habilidade que serve tanto para o Paladino dar debuff nos inimigos, quanto para ele buffar os seus aliados. Para você buffar os seus aliados, eles têm que estar dentro da mesma PT que você, do mesmo grupo. E ele faz uma animação em L, em cruz na verdade. Então você tem que estar dentro desse espaço aqui para receber o buff, certo? Dá para desativar. Quando você ativa o canto de batalha, você desativa os outros buffs, deu para perceber, né? Olha lá, tô buffado, vou ativar o canto de batalha, meus buffs todos caíram, então tem esse pesar. Porém, o canto de batalha é muito útil porque aumenta muito o dano dos seus aliados. Aumenta muito mesmo, praticamente dobra, se eu não estou enganado, se não mais até. Então tá, essas foram as habilidades. Os principais atributos para o Pala é vitalidade, se você for fazer build de tanque, ou inteligência, se você for fazer a build de Crux Magnum. E aí você tem que escolher no resto dos seus atributos se você quer cast mais rápido ou se você quer mais agilidade. Então você variaria entre vitalidade, agilidade e destreza, certo? Mas principalmente vitalidade. Eu acho que para qualquer paladino que vai fazer sacrifício de mártir ou tanque, 99 de vitalidade é padrão, assim, não tem como escapar disso. Não vou distribuir ainda porque eu quero mostrar uma relação de pontos para vocês. Então tá, falando dos equipamentos bem rápido, para quem já viu os outros vídeos já tá ligado, mas vamos correr rapidão. Chifres místicos, 12% de def humanoide, lente da compaixão, 10% de def humanoide, faca de combate, 10% de def humanoide, Saputara no escudo de Val, que te dá 20% dos elementos, mais 30% humanoide, certo? A armadura da Valkyria dá uma def razoável, é uma armadura fácil de acessar. Se você não tem dinheiro, você pega ela mais 4. Se você tem um pouco mais de dinheiro, você pega ela mais 7. Se você tem mais dinheiro ainda, você pega ela mais 9. Se possível, você pode também acessar uma armadura de aprendiz, que vai aumentar a porcentagem da sua def física e humanoide, e mágica também, e vai te dar um em todos os atributos. Se você tem mais dinheiro ainda, você pode acessar o set de lock completo, que também vai te dar uma porcentagem boa, só que é interessante que ele esteja refinado pelo menos mais 8. O Paladino tem uma característica específica que para ele vale muito a pena você usar a túnica gloriosa mesmo sem usar o resto do set, porque esses 20% de vida que você ganha junto com a resistência humanoide faz valer a pena você ser congelado. Né? Mesmo não tendo imunidade a congelamento, vale a pena usar porque a sua vida sobe bastante. O Pala já é uma classe parruda. Mas você pode usar o set completo, mesmo que você perca os slots, ou você pode usar a armadura de assalto, que vai te dar mais vida, e quando usada com o combo inteiro, chance de recuperar aleatoriamente mais 6k de HP sendo atacado fisicamente. Enfim, vale a pena explorar as possibilidades do set da BG nessa classe. Não só nessa, mas também no Sinks, no Arqueiro, no Feiticeiro. O set da BG é no mínimo uma coisa que você tem que analisar a utilidade dele dentro de determinadas circunstâncias. Mas para o Pala, a Túnica Gloriosa é muito boa. Botar ela com 3 de VIT, vale a pena usar ela com 7 diferente até, não precisa nem completar o 7. Perfeito. Então tá. Capa Diablos com Diablos para dar os 6% de HP e mais o HP da bota.
cartas aqui é Feros Verde e Heydrich, mas se você tiver muito dinheiro, você pode colocar Deviling e Amon-Ra, ou sei lá, outra combinação de bota. Ou até Deviling, a própria Feros Verde de novo. Deviling é um switch, né? Você vai tomar muito dano elemental, enfim, tem essas possibilidades. E você pode colocar no acessório tanto os Mejins de Luck como os Mejins de Vit. Se você está mais focado em dar dano, você vai querer o Mejin de Vit, mas se você está mais focado em defesa, você vai querer os Mejins de Luck, porque os Mejins de Luck dão mais defesa. Certo? Então tá. Corrida rápida sobre os equipamentos, certo? Vamos falar um pouco dos atributos. Porque eu acho isso importante para a gente pensar sobre as defesas. O que esse jogo oferece para nós de defesa? Então, a gente tem o jogo de defesa elemental, o jogo de defesa de raça, o jogo de defesa padrão do boneco baseado na vitalidade, o jogo de defesa dos equipes, que é a Hard Def, e o jogo de defesa mágica. Então você tem a Def normal, a Def mágica, a Def elemental. Dentro da Def você tem a física do personagem, né, e os equipamentos. Então tem muita possibilidade do que você pode fazer aqui, e determinadas habilidades ou cartas vão afetar mais uma Def ou outra. Por exemplo, personagens de ataque físico vão usar danos elementais com cartas. Por exemplo, Champ, se você tiver de Ghostring e botar uma carta de Malguai dá mais 20% de dano em fantasma, Ghostring deixa a sua armadura com elemento fantasma, então ele vai dar 20% a mais de dano, mesmo se você tiver com Ghostring. Por isso, às vezes, alguém de Ghostring pode acabar morrendo para um Azura. Outro exemplo é o cara simplesmente com dano físico botar uma carta de Hydra e te dá mais dano na rajada, porque você é humano e vai tomar mais dano da raça humanoide. Isso funciona para dano físico, mas não funciona para dano mágico. Professores, HW, enfim, ninja não conseguem usar as cartas de Hydra e SW para te dar mais dano, porque o dano mágico não funciona assim. Para o dano mágico é mais interessante você aumentar a consistência do seu dano mágico com cartas como Feros Escarlate, Chamando Vento e assim vai. A própria Salamandra na capa, né? Isso vai aumentar muito o seu dano mágico. A defesa mágica é influenciada pela inteligência e pouquinho pela vitalidade. E a defesa normal é influenciada bastante pela vitalidade. E essas defesas aqui, elas são divididas entre o que os equipamentos estão te oferecendo e o que os teus atributos estão te oferecendo. Então vocês vão ver, aqui eu tenho uma armadura do aprendiz com uma carta de Detardeuros. A carta de Detardeuros deixa menos 20 a minha defesa mágica, certo? E aí aqui eu tô já com uma defesa mágica muito baixa, vocês vão ver que quando eu equipar ela vai ficar negativa. Então agora eu tô com menos 15 de defesa mágica. Isso significa que eu vou tomar bastante dano mágico. Porém, mesmo com menos 15 de dano mágico, eu não vou tomar o tanto de dano que eu tomaria do elemento fogo do que quando eu estou equipado com Druida Maligno, porque a Druida Maligno deixa a minha vestimenta com propriedade Maldito, e Maldito toma muito dano de fogo. Então aqui eu estou com uma defesa mágica baixa e uma defesa de fogo baixa. Isso significa que eu tomaria um dano de fogo muito alto. O que eu tenho para anular um pouquinho esse dano de fogo que eu vou tomar? O meu escudo Valk, que vai me dar 20% contra a propriedade fogo, e os meus Mejins de Luck, que me dão 10% contra todos os elementos e todos os status. Detalhe importante sobre o Mejin de Luck. Aqui ele não fala sobre elementos, ele fala sobre resistência a status. Status e elementos são duas coisas diferentes. Porém, já foi testado e foi garantido pelo criador do server, pelo ADM, o cara que edita, o Fernando, vocês conhecem, que ele está dando as defesas elementais também. Então ele dá 10% em tudo, desde status até... Não sei se é 10% ou se é só esse mais 10 de ponto atributal mesmo. Mas ele dá defesa em tudo, incluindo neutro. Então isso aqui é bom para tancar a Azura também, certo? Então aqui você ganha mais 10 de def em
todos os status e elementos. Mas não está na descrição, mas funciona. Então tá. Então tem essas coisas para diminuir os danos elementais. Agora, tem determinadas cartas e determinadas skills que vão afetar a minha defesa da vitalidade, mas não vão afetar a minha defesa dos equipamentos. Por exemplo, vocês vão perceber que conforme eu coloco o VIT, a minha defesa vai começar a alterar ali do lado. Olha lá, vai alterando, 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 até que no 99 ela vai chegar no máximo que ela pode me oferecer. Opa. Então tá lá, 124 de def. O que vai acontecer? O quanto mais alta tá essa minha def desse lado aqui, mais eu vou tomar dano da habilidade Bomba Ácida, por exemplo, que é uma habilidade que depende da minha def para me dar dano. Além do mais, eu vou ser afetado com esse tipo de def pelo equipamento Rondel, que bate em quem tem defesa alta, e a carta de Samurai Encarnado vai anular completamente essa defesa. Então eu botei aqui as cartas e os equipamentos para a gente ver a descrição. A carta Samurai Encarnado ignora 100% da def dos personagens e monstros normais. Essa def aqui, ele está falando a respeito da def da vitalidade, não da def dos equipamentos. Tá? Ela também corta a tua regeneração de HP e faz tu perder 666 de HP o tempo todo, mas isso não importa para quem tem muita pote. Então tá. A Samurai Encarnado, ela mantém o investigar ativo para saber como é que tá a def do cara, né? E anula a defesa física do alvo e aumenta o ataque igual a 50% da def anulada. Ou seja, toda def que ele anular, ele vai pegar 50% dessa def e transformar em dano. Isso é o efeito do impacto... Esqueci o nome da habilidade, mas é aquela habilidade de impacto do Champ, eu acho. Não sei se é... Não é impacto explosivo, não. É impacto, enfim. Tem lá no Champ, procura a palavra impacto, você vai encontrar a habilidade. E a Rondel faz a mesma coisa que a Thanatos, só que não é uma carta, é um equipamento. E ela só tem um slot. O Punho Supremo de Azura vai ignorar a tua def, mas ela pode ser reduzida pela qualidade dos teus equipamentos. Tanto a Bomba Ácida quanto o Punho Supremo de Azura, eles não têm o dano reduzido por nada além da qualidade dos teus equipamentos. Vocês vão perceber que quando eu tiro os meus equipamentos, ele vai baixar essa def aqui da esquerda. Não mexe na da direita se o equipamento não tiver nada de VIT. Percebe? Ele vai baixando. Agora, ó, vou tirar um equipamento que tem VIT, ele vai mexer nas duas. Mesma coisa na bota. Tá vendo? Ele mexe nas duas porque ali o ponto de vitalidade vai mexer na da direita e os equipamentos vão mexer na da esquerda. Conforme eu vou equipando de volta, ele vai me dando a defesa de volta. Essas defesas em particular vão reduzir o dano tanto do Azura quanto da Bomba Ácida. O que mais reduz esses danos? A porcentagem. Então, a carta de Saputara vai garantir uma defesa contra a Bomba Ácida e o Azura. A porcentagem do chifre do Baphomet, a porcentagem do lenço e assim por diante. Certo? Agora, uma coisa que a gente precisa levar em consideração, principalmente para o Paladino, é que determinadas habilidades que penetram a sua defesa mesmo, né, você tendo 99 de VIT, é importante para essa classe a gente tentar construir um pouco mais de vida. Porque mesmo que você vai tomar um pouco mais de dano da habilidade, às vezes a vida é a quantidade de vida é a única coisa que vai te separar entre a vida e a morte. Dentro de uma Azura forte ou de uma lâmina bem dada, principalmente se o cara tiver carta de samurai. Então aqui a construção de vida é quase mais importante do que a construção de defesa. Aí que eu digo que vale a pena você considerar o uso daquela túnica gloriosa, certo? Outra coisa que pode alterar as defs elementais são cartas específicas na capa. Então você tem a Heydrich para neutro, mas você tem outras cartas para os outros elementos, como por exemplo o Jack, que vai dar resistência ao fogo. No elmo você tem carta de Labial Mai, Gato de Folha, Zangão, todas elas vão dar defs elementais aleatórias. E você pode equipar essas cartas
em equipamentos que tem slot, ou seja, a Aura nova do Pala, que é o que eu queria chegar. Ela vai te dar 3 de Vit, 3 de Dex, 3% de dano em todas as habilidades, 1% de Def humanoide e tem o slot. Além do mais, se você estivesse usando o rubor, você teria só 3% de Def humanoide. Então, como o equipamento aqui já tem 1%, você não está perdendo 3, você está perdendo só 2. E isso a troco de ganhar mais 3 de Vit, que vai te dar mais vida, mais dano em todas as habilidades, e um slot. Então essa troca aqui é muito boa. Se você está jogando de Pala, você estava com rubor, e você tem as condições de fazer essa troca, eu recomendo que você compre o acessório novo, o acessório não, equipamento de cabeça novo, para usar, porque ele é muito mais interessante do que o rubor. Ele te dá muito mais alternativas. Você pode aqui botar uma carta de status, tipo Margareta, ou você pode botar uma carta de def elemental, tipo Zangão, ou até, se você for bem psicopata, você pode botar a sua age em 90 e a sua Vit em 80 e usar a carta de Gemini, que vai te dar resistência a vários status, mesmo se você não tiver um equipamento de armadura para anular, por exemplo, petrificar. Se você botar 2 cartas de Gemini, você vai ficar imune a petrificar e não vai nem precisar usar a druida maligna. Então isso fica de fato muito interessante. E o elmo que você pode usar aqui pode ser tanto o RWC, que te dá 5% de Def humanoide, como a boneca de Bianca, que te dá 2 de Vit e 5% de Def humanoide também. O RWC também dá 2 em todos os atributos. Mas é possível fazer essa substituição para usar a Gemini, que vai te dar resistência a vários status: sono, atordoamentos, silêncio e petrificar. Outra coisa interessante para o Pala, como eu falei, você vai dar mais dano no sacrifício quanto mais vida você tiver, e o Pala tem acesso à Lança Gloriosa. Se você consegue uma dessa mais 9, você ganha 5% na habilidade de sacrifício de mártir, 5% de HP, 5% de ignorar a defesa dos humanoides, isso também mexe no dano do sacrifício, 1% no dano do sacrifício no mais 6, e mais 2% de HP no mais 9. Então essa lança aqui no mais 9 é quase melhor do que a faca de combate. Aqui é aquela coisa que eu estava explicando, você tem que saber contra quem você está jogando e saber o que é mais interessante, aumentar a porcentagem da sua def ou aumentar o seu HP, certo? Então as duas, é bom você ter as duas na mão para suitar. O Paladino é uma classe que, se você botar os equipamentos certos, quando você estiver totalmente equipado, e se você escolher Vit, você vai conseguir fazer essa classe chegar lá pelos seus 47 mil de HP, talvez. Se você tiver bastante acesso mesmo, bastante equipamento, você consegue chegar até 52k. E se você for extremamente cagado e dropar a primeira Talgunka do servidor, o seu HP pode chegar até uns 88k, se não mais. Perfeito? Eu acho que quem dropar a Talgunka não morre mais, sinceramente. Mas enfim, galera. É isso que eu tinha para falar sobre o Paladino e sobre as defesas. Vocês acho que deu para entender, existem 2 tipos de def, uma influenciada pela Vit e outra pelos equipamentos. Outro tipo de def é influenciada pelas cartas de defesa e de elemento que você vai colocar. E tem a defesa mágica. A defesa mágica vai anular tudo que vem de magia, independente do elemento. As defesas de elemento vão defender elementos específicos, as defesas de raça vão defender raças específicas. A defesa física dos equipamentos vão fazer uma def normal. A defesa física da Vit vai dar outro tipo de def. A defesa da Int vai ser mágica e assim por diante. Então tem várias formas de você construir defesa e tudo isso precisa ser calculado para ver qual que compensa mais você usar. Então as fórmulas de cálculo tem no Hate My Sever, tem no Ragnar Place. Se você procurar na internet você vai encontrar. Mas você pode fazer o bom e velho tentativa e erro. Vai usando os equipamentos, testando com seus amigos e vendo o que garante mais def e mais HP para vocês. E isso vai fazer para vocês o Paladino perfeito. Certo? Só lembrando, eu não falei da Redenção. A Redenção é uma habilidade que você vai conjurar no seu aliado para fazer com que todo o dano que ele toma vá para você. Essa habilidade é muito importante na Oi. Fica essa de saideira aí porque eu tinha esquecido. Então é isso, rapaziada.
Essa foi as dicas do Pala. Ah, outra coisa muito importante para o Pala é o VIP2. Pala sem FP é Pala morto, tá? Se perder os equipamentos, a chance de morrer é enorme. Então, vão lá falar com o Fernando e comprem o VIP2 de vocês. É isso. Tamo junto. Falou.